Mas agora você vai ser cheio em nome de Jesus. Chamar a obreira Graça, mulher de Deus, serva do Senhor. Estenda sua mão para cá rapidamente. Amém, glória a Deus. Feche os olhos. Apresente a vida da serva do Senhor essa noite. Senhor, eis aqui a tua filha, meu Pai. Senhor, usa a tua filha, meu Pai, de uma forma sobrenatural, Deus. E que ela seja, Senhor, usada de uma forma grandemente, Senhor. Amém. E que através da vida dela, meu Pai, rios de águas vivas possam fluir para a vida do teu povo, Senhor. E que todos aqui nesse lugar possam ser edificados e transformados, curados e libertos para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus, Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaudo mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Quantos estão alegres essa noite? Vou me apresentar mais uma vez, né? Porque tem pessoas novas nesse lugar. Como o obreiro falou, me chamo Graça, obreira Graça, sou líder do Ministério de Mulheres e tenho servido essa casa, né? Com muita graça de Deus, muito amor, né? E muita gratidão no meu coração. Porque Deus, Ele me confiou, Ele me deu um rumo, Ele me deu uma história. E hoje, né, eu zelo, né, por tudo aquilo que Ele me faz viver todos os dias. E servir a Ele é o que traz sentido para a minha vida. Além de todas as outras coisas que eu também faço, como ser mãe, esposa, como ser filha. Eu também, né, como serva de Deus, é o que completa o meu ministério nessa terra, amém? E falando hoje de missão, né, eu quero hoje parabenizar, né, a nossa líder geral da Igreja Vida na Palavra. Eu pedi para colocar uma foto aqui para quem ainda não conhece, tem foto aí da pastora Evanice. Hoje a nossa presidente, né, do nosso ministério, hoje ela está fazendo aniversário, não lembro muito bem quantos anos, mas eu sei que quando se fala de missão é impossível não lembrar dela. Afinal de contas, né, foi no coração dela que Deus gerou esse ministério e através desse ministério foi que nossas vidas foram alcançadas pelo amor do Senhor. E é isso que Deus faz com todo aquele que Ele chama. E hoje, meu querido, você está aqui pela primeira vez, ou talvez pela segunda, ou por muitas vezes, vocês que já fazem parte dessa igreja, do reino de Deus, sejam bem-vindos, né? Que você possa estar aberto para entender qual o propósito de Deus para a nossa vida. E o ID do Senhor é para todos, amém? Um dia a pastora Evanice, ela foi chamada ela é da cidade de Maranhão, do estado do Maranhão, e ela foi chamada para vir para o Pará, né? Veio para o Pará por algumas circunstâncias, e aqui o Senhor, Ele mudou a história dessa mulher, né? E através da vida dela, muitos paraenses, muitas pessoas foram alcançadas. E daqui também se originou outros povos. Aí ela já trabalhou, né, para Cristo. E dentro dessa visão que Deus entregou para essa mulher, muitas outras cidades já foram alcançadas. Então é impressionante o que Deus faz quando a gente obedece a sua chamada, amém? Então eu sei que você está aqui hoje, olha, essa aqui é a pastora Evanice, é uma mulher de Deus, né? É um exemplo para a nossa vida. Ela é uma mulher que tem lutado, permanecido, e eu quero parabenizar a pastora Evanice, a sua vida,
por essa história tão linda que nos alcançou. E hoje eu só estou aqui porque ela teve muita paciência de me ouvir. Ela cuidou da minha vida quando eu estava em um tempo deplorável, em um tempo em que a minha vida estava sem sentido, destruída, e essa mulher foi usada por Deus para me dar a direção, para fazer com que eu enxergasse aquilo que Deus tinha para mim. E hoje eu estou aqui por intermédio, do Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é aquele que nos consola, é aquele que nos move, e também pela vida dessa mulher que me apresentou Jesus Cristo da forma genuína, porque muitos conhecem Jesus Cristo, mas existe um tempo em que a gente conhece Ele de uma forma genuína, Muitos ouvir falar de Jesus Cristo, o primeiro que fez a missão. Ele veio, a palavra de Deus diz que Ele deixou a sua glória, Ele se fez carne e habitou entre nós, amém? Então Ele não era daqui, mas Ele se fez parte dessa terra somente por um propósito: salvar a nossa vida, amém? Ele foi o primeiro missionário a vir na terra, Ele obedeceu a sua chamada e foi até o fim. E por isso, por Ele não ter recuado diante das dificuldades, Ele foi até o fim. E foi até a morte de cruz. A palavra de Deus diz que somente por esse tipo de morte sacrificial era que a humanidade poderia voltar ao Pai, a ser restaurado esse relacionamento que com o pecado foi desfeito. E nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, Ele se fez carne, habitou entre nós. E hoje, para a glória de Deus, somos chamados filhos amados do Senhor. Amém? Então eu quero, parabenizar essa mulher que me apresentou Cristo da forma que eu conheço hoje, e que tem me sustentado, tem me apoiado, ela tem me ensinado muitas coisas, e por isso estou aqui, podendo ministrar essa palavra aos meus amados irmãos. Não sou melhor do que ninguém, o que está em mim está em você, amém? Da mesma forma que Deus me chamou, Deus trouxe você. Foi desse jeitinho. Eu não era santa quando eu fui chamada, eu não era perfeita, eu não era uma mulher que não pecava, eu era uma mulher simples. Era uma mulher com muitos erros, eu fui uma mulher com muitas imperfeições, ainda sou. Algumas coisas ainda estão se ajustando na minha vida, mas pela misericórdia de Deus, hoje eu posso dar um lindo testemunho do que Jesus fez na minha vida. Ele restaurou a minha história, amém? E isso Ele vai fazer hoje aqui conosco. Quantos creem? Aleluia. Se você crê, você recebe, amém? Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas eu quero dizer que se você receber a palavra que Deus Ele vem ministrar ao teu coração essa noite, você pode sair transformado. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela tem poder para isso. A minha história não tem poder de transformar a tua vida. A história da pastora Evanice não tem poder de transformar a tua vida, mas a história daquele que nunca pecou, a história do evangelho genuíno. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só vai ao Pai quem for por mim. Ele diz assim: eu não vim para julgar, mas aquele que não obedece a minha palavra. Quem disse isso foi quem? Jesus, amém? Ele fala: eu não vim para julgar, mas aquele que não obedece a minha palavra, por si só, já está julgado. Aleluia. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Toca nessa pessoa que está no teu lado e diz assim: irmão, obedeça a palavra de Deus. Aleluia. Eu sei que aqui só tem santo. Afinal de contas, nós viemos de uma semana, gloriosa. Uma semana onde Deus falou fortemente ao nosso coração.
uma semana de consagração, aonde muitos jovens, crianças, mulheres, homens foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Então, os 7 primeiros dias do ano, nós nos determinamos, algumas pessoas que aqui estão, se determinaram para experimentar dessa glória, para buscar, para se render, para se encher dessa presença. E é nessa presença que iremos andar até o final do ano, amém? É nessa presença que você deve permanecer até que Ele venha. Essa é a verdade. Não é nem até o final do ano, é até que Ele venha, amém? E Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, amém? Ele diz, né, vigiai, vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, aleluia? Jesus falou que Ele vem como um ladrão. Será que se você soubesse o horário que o ladrão viria à sua casa, você não se prepararia para pegar esse ladrão? Sim, não é verdade? Nós estaríamos o quê? Vigilantes. O Senhor, Ele diz que Ele vem como ladrão. E durante essa semana que nós tivemos essa consagração, eu estou lembrando agora de um sonho que eu tive. Eu vi alguns homens de Deus, mulheres que eu conheço no meu sonho, não vou relatar o nome aqui. E eu lembro-me que nesse sonho, um homem de Deus chegou ao meu ouvido e falou assim mesmo: Jesus está voltando. Aleluia. Isso trouxe muito temor ao meu coração. Então a palavra de Deus diz que, assim como você sabe que vai chover, quando você olha para o céu e diz assim, ixi, vai chover. Quantos fazem isso aqui? Assim o Senhor mostrará os sinais da sua vinda. Aleluia. E quantos têm percebido que os sinais estão aparecendo? Haverá sinal na terra, sinal no céu. Haverá terremotos, guerras, haverá pelejas, haverá o amor de muitos esfriarão, haverá rumores de guerras. Está escrito isso. Aleluia. Então, amados, assim como Jesus, ele veio a primeira vez como filho do homem, ele se fez carne, habitou entre nós para nos salvar por um propósito, assim também ele deixou escrito que assim estavam os discípulos olhando quando ele foi assunto ao céu, e ele subiu naquela nuvem, os discípulos olhando, e apareceu 4 anjos, se eu não me engano, e olharam para aqueles discípulos e perguntaram, por que vocês estão olhando? Atônicos. E aqueles anjos falaram assim como vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele descer. Aleluia! Então, gente, analise o tempo. Os tempos estão sendo abreviados. Aleluia! E o Senhor, Ele quer almas. Diga assim, o Senhor quer almas. Aleluia. E falando de missão, essa missão foi dada para mim e para você. O Senhor, o coração do Senhor clama por vidas. Você sabia que quando o Senhor Jesus estava naquela cruz, não digo nem na cruz, no jardim do Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a palavra diz que logo após ele falou, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Sabe por quê? Jesus, ele viu que ia dar certo. Jesus, naquele momento, se ele recuasse, talvez nós não estaremos aqui, glorificando o seu nome. Nós não estaríamos nos aproximando da glória de Deus. Nós seríamos como ovelha desgarrada, sem pastor. Se ele recuasse naquela chamada, naquele propósito, nós não conheceríamos o Espírito Santo, nós não conheceríamos o Evangelho. Então ele sabia que era necessário. Ele olhou e viu, eu e você
E ele falou assim: vai valer a pena. Aleluia. A sua vida é muito importante para Deus, querido. A sua vida é muito importante para o Senhor. Aleluia. E hoje eu quero falar com você a respeito de misericórdia. Abram comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, verso 9. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, verso 9. Jesus, ele nos ensina sobre nós aprendermos o que é misericórdia. Porque sem ela nós não poderemos fazer o ID do Senhor. Aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor. Quantos acharam? Diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Verso 13. Ide, diga comigo, ide. Porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Essa era a missão de Jesus. Olhe para essa pessoa que está no seu lado e diz assim: foi por isso, pela sua vida, que ele veio. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E que a justiça do homem era para Deus como trapo de imundície. Não havia outro caminho a não ser Jesus Cristo, a nos levar de volta para o Pai. Só existe esse caminho, querido. Então, Jesus Cristo se determinou a entregar tudo de si para que a humanidade pudesse sair do abismo. Porque se estávamos destituídos, já estávamos o quê? Condenados a uma morte eterna. Mas Deus, pela sua imensa misericórdia, que se renova todo dia na nossa vida, Ele nos alcançou pelo seu amor. E ainda há nesse tempo aqueles que o rejeitam. E ainda há nesse tempo aqueles que os resistem. E é necessário nós compreendermos que nós não temos mais tempo para isso. Amém? Mas Deus, Ele não chamou, Ele não veio somente, Jesus, Ele veio para chamar o quê? Os pecadores ao arrependimento. Mas aqui na igreja de Cristo, aonde se reúne aqueles que já são de Cristo, aqueles que já são chamados, aqueles que já estão purificados, aqueles que já foram doutrinados pelo Evangelho, Deus tem uma outra chamada para o ID do Senhor. Aleluia. Ele quer usar a minha e a sua vida. Assim como um dia nós estávamos em pecado, nós estávamos cegos, surdos e não compreendíamos nada do Evangelho. Jesus enviou uma pessoa para abrir os nossos olhos por meio da sua palavra. Deus, Ele quer usar a sua vida, meu querido, para ser um canal de bênção dentro da sua casa, no seu trabalho, para o seu familiar, para o seu vizinho, para a sua rua ou para uma grande nação. Então hoje o que eu peço é que você ouça o chamado de Deus para a sua
sua vida. O que eu oro é que essa chamada não seja externa, que essa chamada não seja emocional, mas que seja genuína dentro de você. Aleluia. Porque por muito tempo eu conheci Jesus, eu ouvia falar e eu até entendia que Ele me amava. Por muito tempo eu fui evangélica, de frequentar a igreja, e era lindo, maravilhoso, eu me sentia leve, mas eu saía e fazia tudo o que eu queria lá fora. Por muito tempo eu fui uma pessoa insensível com a dor do próximo. E isso é muito grave. Sabe por quê? O Senhor lhe diz: aprendam o que é misericórdia. Quem sabe me dizer o que é misericórdia? Aleluia. O que é misericórdia? Aqui eu fiz um estudo, o que é misericórdia. Eu trouxe algumas palavras que eu peguei lá na internet. E diz assim, olha: misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia ou algo, que entristece a vida, de pessoas que sofrem uma tragédia e nem eu entendo a minha letra. Vocês entendem isso? Eu entendo. Que caiu em desgraça e da compaixão, A misericórdia, ela é o que nos move, ela é o que nos move a fazer algo por alguém. Aleluia. Deu para entender? Porque eu não entendi a minha letra, mas eu quis passar a mensagem. E misericórdia é isso, é um sentimento profundo. Aleluia. Eu não sou boa de ler, eu gosto de falar assim, que senão me perco. A misericórdia é um sentimento profundo. Sabe? É algo que você olha para uma pessoa e é movido por uma compaixão. Você não consegue estar no lado de uma pessoa que sofre, uma pessoa que está passando por problema e não fazer nada. E quantos de nós passamos anos e anos e anos e anos dessa forma? E até comentamos da desgraça alheia, até comentamos, olha que tristeza, aquele jovem morreu, foi assassinado. E até comentamos, olha que tristeza, aquela mulher, ela se suicidou, olha que tristeza. Até comentamos de muitas desgraças que nos cercam, é ou não é? Todos os dias comentamos. Mas Deus, Ele pergunta: vocês sabem o que é misericórdia? Porque a misericórdia, ela vai mover você não a comentar, mas se pôr no lugar, sentir a dor, mover-se para fazer algo para que aquela história seja o quê? Transformada. Aleluia. Entenda o que é misericórdia, porque é isso que Deus quer de nós. Aleluia. É maravilhoso nós recebemos uma chamada de Deus, e entendermos, que Ele nos chamou para uma grande missão. E existe uma chamada que eu posso dizer, que eu denomino como, que essa chamada foi movida por uma misericórdia. A chamada de Neemias. Neemias, a palavra de Deus diz que ele era um copeiro, ele era um simples copeiro do rei. Ele estava em uma terra que ele estava no lugar do seu trabalho, na cidade de Suzã, e ele era um exilado, ele era um prisioneiro. Ele nasceu naquele lugar e já nasceu escravo, já nasceu uma pessoa serva do rei. E o interessante é que a palavra de Deus diz que quando Neemias lhe recebeu a chamada, quando ele soube o que estava acontecendo com a sua nação, a nação de Israel, quando chegaram um povo, parente dele, eu acho que era parente,
né? E começou a dar notícia da sua nação. Ele vendo que as notícias não eram boas, a palavra de Deus diz que ele foi comovido por uma grande compaixão e misericórdia. Mas sabe, Neemias, ele não ficou paralisado, ele não apenas ouviu e não teve nenhuma reação, ao contrário, ele fez alguma coisa, aleluia. E quantas vezes, meu querido, a gente sabe de desgraças que acontecem até no lado de casa, na nossa rua, e a gente tendo a palavra, a gente tendo a presença, a gente estando cheio de Deus, nós não movemos nada para ajudar o próximo. Sendo que isso foi o que Jesus fez durante toda a sua estadia nessa terra como homem e ainda faz hoje como Deus. Aleluia. Então ele fala, seja que nem eu sou. Então Jesus, ele entendia exatamente o que era misericórdia. Porque uma chamada genuína, ela é movida por esse sentimento de misericórdia. Porque sem isso, jamais eu vou sair do meu comodismo. Jamais eu vou sair da minha cidade que eu amo. Jamais eu vou sair da minha cama confortável para me colocar de joelho e orar por uma nação que eu nem conheço. Jamais eu vou sair da minha casa, que é confortável, para ir para uma cidade que eu não conheço, para ir para uma ilha que eu não conheço. Sem esse sentimento não tem como nós fazermos o ID do Senhor. Aleluia. Então é necessário nós conhecermos o que é a misericórdia de Deus, porque é ela que nos salva todos os dias. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, disse Jeremias, sem ela estaremos consumidos. Aleluia. Vamos ler um pouco aqui em Neemias, para você entender melhor. Abra lá comigo no livro de Neemias. Eu quero explicar um pouco mais sobre a chamada desse homem, que eu acho muito interessante. Por um aspecto, livro de Neemias, aleluia, Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como Neemias reagiu como foi que Neemias reagiu no momento da sua chamada? Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí olha só o verso 4 que diz, aqui o coração de Neemias, ele foi movido pela compaixão. Diz assim, olha: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha aí a diferença, aleluia. Sabe quando você recebe uma notícia, olha, lá em Marabá está alagado. É em Marabá, né, que está alagado, que está cheia. Tem muitas pessoas sofrendo, passando fome. Tem muitas pessoas desabrigadas. Minas Gerais está vindo abaixo. Famílias sofrendo, famílias morrendo, perdendo suas moradias. E aí a gente assiste o jornal, muitas vezes. Tudo certo. Filé.
É isso mesmo. A gente ainda fala assim, Jesus está voltando. Aí o Senhor lhe diz, aonde está a misericórdia? Aleluia. Neemias, ele se comoveu quando soube como estava a sua cidade. Mas não foi uma emoção qualquer. Não foi apenas da boca para fora. Não foi apenas, tipo assim, já estou tão acostumado que eu nem ligo mais. Se morreu no meu lado, eu não estou nem aí, não sinto mais nada. Não. A palavra de Deus diz que ele o quê? Chorou. Quem tem chorado? Pelas vidas perdidas. Igreja amada do Senhor. Você tem chorado por uma alma? Você tem chorado quando você vê um jovem se perdendo nas drogas? Você separa um tempo para orar pela sua cidade quando as matanças estão intensas? Quando a fome impera, a doença impera? Será que nós temos tido o coração que Neemias teve? E tem algo muito forte que Deus me revelou essa tarde. Oh, aleluia, Jesus. Sabe que Deus trouxe ao meu coração, porque a palavra ela corta para os dois lados, amém? Ela passa aqui e vai para aí. Falando de missão, é maravilhoso pegar o microfone e pregar palavras poderosas vindas de Deus. É maravilhoso ministrar um louvor que move o coração da igreja. É maravilhoso estarmos num ambiente profético poderoso, aonde Deus ele se move e toca o coração. E quantas vidas vêm diante desse altar, atraída pela glória de Deus, porque tiveram o quê? Uma visão, aleluia. Porque viveram uma experiência com Deus. Eita, aquela igreja, eu estava lá, eu vi um anjo, eu vi uma luz, eu vi o impacto da glória de Deus. Deus falou ao meu coração de uma forma tão forte. E eu fui até a frente e eu entendi que eu tenho uma chamada. Como tem acontecido isso na igreja, vida na palavra. Mas aí, saindo desse lugar, não tem mais o mover, passou. Aí eu te mostro o que Neemias fez. Neemias estava na igreja? Não. Neemias estava no retiro, no monte? Não. Neemias ele estava em algo, uma esfera profética? Não. A palavra de Deus diz que ele foi visitado por uma pessoa e ele soube de uma notícia: a tua cidade está assolada. Somente isso foi necessário para que Neemias entendesse que ele haveria de fazer algo por Jerusalém. Ah, Senhor, eu só vou quando o fogo me rolar, me queimar de cima para baixo, e eu não estou sentindo ainda de ir. Meus queridos, eis que o mundo clama pelos filhos de Deus. Eis que o mundo clama pelos filhos da luz.
O mundo precisa da nossa oração. O mundo precisa das nossas lágrimas. O mundo precisa da nossa ação. O mundo precisa de mim, de você. Sabe por quê? Estamos acostumados. Não entendemos o que é misericórdia. Neemias não teve um encontro sobrenatural. Eis que eu vi um anjo, não está escrito. Eis que uma luz me tocou, não está escrito. Eis que o céu se abriu, não está escrito. Eis que eu vi uma luz descendo, não está escrito. Eu vi Deus, eu caí com a cara no chão, não está escrito isso. Apenas está escrito que Neemias ouviu a notícia e o seu coração foi comovido pela compaixão, pela misericórdia para com o seu povo. E ele tomou uma atitude. Orou ao Senhor, chorando, reclamando por misericórdia. Oh, aleluia. Eu confesso a vocês que receber essa palavra hoje foi um choque. Pensa numa mulher que gosta do mover, sou eu. Eu gosto. E Deus, Ele me trouxe essa palavra e fala assim: Graça, eita que tu quer ver o fogo, né? Quer ver a luz, o anjo. Quer ver a visão, quer ver tudo. Tu queres ver o céu aberto. Onde está a tua misericórdia? Porque o que tu precisas ver, tu não está vendo e está nos teus olhos. As vidas se perdendo. O meu chamado é específico para mulheres. E quantas mulheres estão com problemas no casamento e eu não tenho visto? E quantas mulheres estão com problemas emocionais e eu não tenho visto? Não tenho me compadecido muitas vezes porque eu estou muito ocupada, buscando a glória de Deus. Aleluia. Aí o Senhor diz assim: vai lá, aprende primeiro o que é misericórdia. Porque eu não vim para buscar os sãos, mas sim o pecador ao arrependimento. E sabe? Um culto que não tem um mover, eita, a gente sai arrasado, meu Deus. Mas um culto em que nenhuma vida vem aqui na frente, normal. Filé. Aí eu pergunto, o que é que dá festa no céu? É a mulher girar no manto? Rechuralabaixa. Tudo isso Deus, Ele tem. A única coisa que Ele não tem são as almas que estão no pecado. É isso que alegra o coração de Deus. Aleluia, jovens. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Temos que ir para o culto. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí você vem tão cansado, correndo, e o pecador passando no teu lado. E você vem tão cansado, correndo, e a prostituta passando no teu lado. E você vem tão cansado e correndo, e o drogado passando no teu lado. E o Senhor te diz: o que é que eu te pedi? Almas. Aonde está a misericórdia? Aí Jesus me trouxe a lembrança de uma história que ele contou do bom samaritano. Diz a palavra que havia um homem que foi a um lugar e ele foi saqueado por ladrão, batido, ferido. E ele ficou jogado à beira do caminho.
E ali naquele caminho passou o levita. E ali naquele caminho passou os mestres. Passou todos os santos. Mas, uma hora passou o samaritano, era o impuro, era o improvável. E aquele samaritano ajudou aquele homem. E aquele homem foi salvo. Aí Jesus pergunta: quem fez a boa obra? Era aquele que estava na igreja de noite? Ou aquele que estava cuidando do ferido? Aleluia. Aprenda o que é misericórdia. Jesus estava sentado em uma mesa com publicanos e pecadores. Mateus era um publicano. E os fariseus, os santos, olhando para Jesus, vendo aquela cena, chamaram os seus discípulos e falaram: o que ele está fazendo com esses pecadores? E aí Jesus diz assim: eu não vim para vocês que já são salvos, vocês já são meus. Eu vim para aqueles que estão pecando. Aleluia. Então um dia Deus veio para mim e para você, meu querido. E para a glória de Deus estamos salvos. Quem está salvo aqui? Quem tem certeza da sua salvação? Aleluia, só isso que tem. Já tem dúvida? Quem tem certeza da sua salvação? Glória a Deus, até me preocupei. Aleluia. Então, se eu tenho certeza que já estou salva, eu vou trabalhar por aqueles que ainda não estão. Aleluia. Ah, irmã Graça, então, a gente não vem mais para a igreja, né? A gente vai agora só cuidar dos feridos? Não. O Senhor falou: congregai-vos. Mas para tudo tem tempo e hora. Se você está vindo a esse lugar pela motivação correta, seja bem-vindo. Se você está aqui se enchendo dessa palavra para sair com uma decisão por aquela porta, eu sei que Deus falou comigo. Eu tenho passado no lado daquela prostituta e nunca falei do evangelho. Eu tenho passado no lado daquele jovem e nunca falei do evangelho. Eu tenho passado no lado daquele homem que está com casamento a ponto de ser destruído. Eu nunca falei do evangelho. Eu sei o que Deus está falando. Se você está aqui, saia com essa decisão, entenda o que é a misericórdia e faça lá fora. Aleluia. Pois essa é a missão mais querida do coração de Deus. O coral é bom, é maravilhoso. Pregar nesse púlpito é maravilhoso. Vir na igreja é maravilhoso e é preciso, porque senão você morre. É aqui que somos alimentados. Mas não para ficarmos empanturrados de tanta palavra e não deixar com que a nossa boca testifique de quem é Cristo. Esse Cristo que nos salvou, esse Cristo que nos resgatou, esse Cristo que nos purificou. Que propósito de vida eu tenho se eu não falar do que Ele fez na minha vida para que outra vida seja alcançada? Aleluia. Somos salvos mediante a fé em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que temos galardão no céu mediante a obra feita nessa terra. E diz a palavra que a cada alma ganha ao Senhor, mediante a nossa obediência a Deus, nós recebemos pedrinhas na nossa coroa, porque um dia iremos reinar com Cristo. Aleluia. Como está a sua coroa? Quantas almas você tem ganhado para o Senhor? Ah, eu vou ganhar, mas só quando eu for para Israel.
E eu ainda não fui, não dá. O Senhor falou Israel, não foi Tapanã. Eu vou ganhar só quando eu for para o Ceará. Porque não foi no Tapanã que ele falou. Eu vou ganhar só quando eu for para São Paulo, para Rio. Não, é só lá, porque Deus me entregou uma nação. Mas ele diz que antes de Neemias chegar em Israel, diga comigo, ele orou. Você tem orado pela nação que Deus te entregou? Você tem chorado por ela? Você tem sentido a dor da tua nação? Você tem sentido a alma que grita, que clama, pedindo socorro? Neemias, ele não era só um missionário, ele era um intercessor. E o interessante que Neemias não operava poder, milagres, maravilhas e prodígios, amém? Ele era pedreiro, mas era pedreiro também, porque somente mestre de obra pode construir um muro. Aleluia. Ele tinha a função de copeiro, mas Deus levou Neemias a construir o muro de Jerusalém, e ele se tornou o governador. Aleluia. Então Deus, ele capacita. Se Deus te entregou uma nação, ora, porque ele capacita. Ele te dá estratégia. Ele vai mover para que você chegue até o lugar que você está orando. Ah, irmã, olha, eu sei de uma mulher que está passando por dificuldade. Irmã, eu peço que a senhora ore. Essa família, ela está sendo destruída. Mas sabe, eu já convidei para a igreja, não vem. Eu já convidei para o culto, não vem. Continue orando, porque Deus vai te dar estratégia até que essa pessoa venha. Aleluia. Pode não ser um povo grande, apenas uma pessoa. Mas uma alma tem muito valor para Deus. Aleluia. Ah, mas só uma. Para nós pode não ter valor, mas para Deus tem. E eu vou te dizer, entristece Satanás. Ah, Satanás fica furioso quando ele perde uma alma do seu celeiro. Aí você tem que ir para a batalha. Satanás, eu sei que tu estás aí, aprisionando esta mulher, este homem, este jovem. Olha como é a oração. Eu te vejo atuando em esta legalidade, mas agora eu me coloco como intercessor diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus sobre essa vida, e eu declaro que tu perdeste na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque agora o Senhor envia anjos a esta casa para tocar nesta vida, para tocar neste coração, e o Senhor envia anjos para guerrear em favor dessa igreja, dessa pessoa. E quando você vê, aquela pessoa chega na igreja, ela nem sabia que você estava na campanha por ela. Aí, sabe o que acontece? Oh, alegria! Porque a alegria do Senhor, ela é compartilhada conosco. Quer ver um crente pegando fogo? É quando ele vê que aquela pessoa que ele está cuidando chegou na igreja, está crescendo, está desenvolvendo. Isso dá alegria para a igreja. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Ah, mas, irmão, nem estou com vontade de ir para o culto. Estou cansada. É culto todo dia, aquela palavra. Não, vou só na Santa Ceia. Aí eu vou te dizer, por que tu cansas? Porque a alegria do Senhor não está no teu coração. Mas o que alegra o Senhor é quando Ele vê
almas. É quando Ele vê que você intercede por vidas. É quando Ele vê que você tirou o olho de si e começou a olhar ao redor. E o Senhor lhe fala que enquanto tu fazes para mim, eu farei para ti, diz o Senhor dos Exércitos. É fazendo, é dando o que se recebe. Mas aquele homem está lá em casa, ele não sai de jeito nenhum. Então ore pelo marido dessa mulher que te procura, que enquanto Deus faz no marido dela, Ele também trabalha no teu. É dando o que se recebe. Deus ama abençoar os seus filhos. Não seja um crente medíocre. Um crente entristecido, um crente que não entende a sua chamada, um crente da mesmice, um crente acostumado a vir na igreja, sentar, levantar, glorificar e voltar para sua casa, para sua cama, para o seu trabalho, e vendo a prostituta, e vendo o drogado, e vendo esse homem que está sendo destruído, e você não se comove como Jesus se comovia. Tem algo errado, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Deus chamou Neemias dessa forma. O que se vê na história não foi nada cheio do poder, da unção. Neemias não estava no mover, certo? Entenderam isso? Neemias não estava no mover. Neemias não estava em um lugar com uma esfera de glória, mas Neemias estava no Senhor. E quem está nele conhece o seu coração. Aleluia. Agora eu quero te mostrar que existe uma outra chamada. A chamada de Moisés, quantos conhecem? Olha a diferença da chamada de Neemias para a chamada de Moisés. Vamos comigo lá. Só para a gente entender um pouco. Em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Eu quero relembrar, muitas pessoas já sabem, mas para quem não sabe, quando chegar em casa você lê, melhor entenda a chamada de Moisés. Eu comparei as duas chamadas. Bem, Neemias não estava no mover. Estava lá trabalhando tranquilamente, servindo o rei, dando lá o vinho do rei, né, provando. Serviço não é difícil, porque se tivesse envenenado, ele era o primeiro a morrer. Mas ele estava lá. E aí Moisés estava também trabalhando. Olha o que diz a palavra. Neemias era um copeiro. Também entendia de construção. Eu entendo que ele entendia, porque ele construía. E aqui Moisés, ele era o quê? Um pastor de ovelha, olha o que diz. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, diga assim, o chamou. E Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Olha a diferença. Certamente vi a aflição do meu povo, que estava no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, Fariseu e Heveus e os Zebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Até vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Interessante que Deus, ele via, né? Ele viu o sofrimento do povo. Vem agora, no verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Olha aqui. Vou parar bem aqui, mas fique aí, daqui a pouco eu continuo. A diferença da chamada de Neemias para a chamada de Moisés. Neemias estava o quê? Num lugar simples, fazendo coisas simples. Moisés, ele era pastor de ovelha e foi atraído por algo sobrenatural. Ele foi atraído por uma sarça que queimava e não se consumia. E chegando lá, ele viu um anjo. E Deus falou com Moisés. E o que ele falou para ele foi interessante. Neemias, compare só. Neemias recebeu a notícia e tomou a decisão de orar. Moisés, ele não via o que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas quando Deus chamou, Deus falou para ele: eu vi o sofrimento do meu povo e por isso te chamei. O próprio Deus falando com Moisés. Mas sabe o que é interessante? Que Moisés, ele fala assim mesmo: como eu irei? Com toda a visão da glória. Que muitas vezes a gente quer ver. Meu sonho é ver anjo, ainda não vi. Moisés viu. Ele viu a sarça ardente. Deus falando com ele audivelmente: tira a sandália dos teus pés, que o lugar é santo. Imagine a glória naquele lugar. E ele teve a coragem de dizer: como eu irei? Meu Deus, se Deus me conceder uma experiência dessa, o que mais Ele vai poder fazer para que eu chegue naquele lugar? Aleluia! Vocês entenderam? Muitos esperam essa chamada gloriosa. Irmão, você tem uma chamada. Olha, irmão, eu sinto às vezes um desejo de ajudar alguma pessoa, eu fico triste, porque eu vejo, né, que muitas crianças sofrem, mulheres, eu fico muito triste, mas Deus não me chamou, não, nunca tive algo forte. E Deus está chamando que nem Neemias, de maneira simples. Aí existe aquele que é impactado com a glória de Deus. Ele estremece, ele fica vermelho, ele rola no chão, ele baba, ele cospe, ele pula, ele vira a calambela e ele diz a si mesmo: como eu irei? Aleluia. Neemias, de uma forma simples, ele arquitetou tudo. Ele planejou tudo. E ele chegou diante do rei. E o rei perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele fala assim: eu quero ser enviado para edificar Jerusalém.
E o que tu precisas? Eu preciso de uma carta para que eu possa entrar lá. E o que mais tu precisa? Eu preciso de madeira para edificar. E o que mais tu precisa? Sabe as coisas? Neemias não colocou dificuldade. Mas Moisés viu a glória. Aí ele falou: como eu irei? Mas Senhor, eles não vão me ouvir. Mas Senhor, Faraó, como ele vai saber que eu fui enviado por ti? E Deus falando, aleluia. Aí aqui Moisés, apesar de estar naquele mover, naquele êxtase, naquele encontro sobrenatural com Deus, e ele se colocou tão diminuído e falou: quem sou eu aí a Faraó? Como quem diz: vai o Senhor. Não é verdade? Quem sou eu? Vai o Senhor, que é cheio do poder. E aqui no 12 ele fala assim mesmo: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou, e vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia. E Deus, ele entregou toda a estratégia a Israel em uma visão de glória. Aleluia. Existe essa chamada gloriosa, poderosa, que vai impactar teu coração. E você vai entender tudo o que Deus quer. Aí aqui no capítulo 4 diz assim, pulando um pouco, aí ele fala tudo como vai ser, e pulando um pouco aqui no verso 1, capítulo 4, verso 1, diz assim, olha: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés pondo dificuldade. Aqui no verso 2 diz assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou pela cauda, e se tornou em bordão. Ali Deus estava dando autoridade. Ele diz assim: olha, Moisés, tu está falando que não vai dar para ti, porque eles não vão crer. Então eu vou te dar o poder para manifestar sinais de maravilhas. Tu vais ter poder para manifestar milagres. Tu vai ter poder para operar em coisas maravilhosas que será impossível que eles não crerão. Que fui eu que te enviei. Mas aí Moisés, e Deus explicando tudo, e Moisés ali contemplando aquela glória, aquela beleza, né? O poder de Deus revelado de uma forma tão poderosa. E Deus ali explicando, mas no verso 10, ainda no capítulo 4, olha o que Moisés falou no verso 10. Depois de toda aquela visão, depois daquela glória, daquele poder revelado, você já se imaginou? Deus falando para você, mostrando, e Deus te mostra indo àquela cidade, Deus te mostra as coisas maravilhosas que ainda hão de acontecer, mas aí você não crê ainda, não é possível que sou eu, deve ser a irmã lá da igreja, não é possível, Senhor, eu não sou nada, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não tem como, Senhor, me enviar, Senhor, eu sou tão ocupada, tem minha casa para cuidar, como eu irei? Não sou eu, não, acho que o Senhor está enganado. Diga para o teu irmão: o Senhor não se engana, é você mesmo. Aleluia. E no verso 10 diz assim:
No capítulo 4, verso 10, olha o que Moisés, depois de Deus dar toda a estratégia, ele falou. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E respondeu o Senhor. Aqui o Senhor já está virado, porque até eu já estou irado só de ler. Imagine o Senhor. Aí respondeu o Senhor: Ô homem teimoso, meu Deus. Olha o que Deus respondeu. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, então aquele que hás de enviar, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha, chega, a gente fica, gente, ô homem teimoso. Então se acendeu a ira do Senhor, com razão, contra Moisés e disse: Gente, eu tô com muita ira. Ireis, mas não pequei, né? Só lendo essa história da ira. Ô crente teimoso. Ô crente teimoso. Contra Moisés e disse: Até me perdi, olha. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, então envia aquele que há de enviar, menos a mim. Envia a Patrícia, não envia a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. E as palavras, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei a tua boca e com a dele. E vós ensinareis o que deveis fazer. E ele falará por ti ao povo, e ele será por tua boca, e tu serás por Deus. Aleluia. E Deus ali deu um jeito para que Moisés cumprisse a sua missão. Gente, tem gente que recebe um chamado e arruma a mala e fala: Pastora, estou pronta. Para onde é? Maranhão, Ceará, pode me enviar. Estou disposto. Mas existe aquele que recebe o chamado e fala assim: Mas eu não está no tempo. Mas lá a gente vai passar fome, assim, vai ter muito sol quente. Mas lá se as pessoas elas recebem bem ou não recebem. Mas assim, como é que vai ser a moradia, o carro? Como é que vai ser? Não, Senhor, acho que não sou eu não. Envia a irmã. Ela está mais preparada. Quantos de nós somos assim? Aleluia. Quando Deus ele nos chama por meio da glória, do poder, Ele nos mostra maravilhas, prodígios. Ele mostra, sabe o que Ele fez na tua vida? Ele sabe que você está aqui porque Ele operou milagres na tua vida, mas você diz que não tem como ajudar o teu irmão. Aí Ele fala: não conheces a misericórdia. Aleluia. Porque aquele que Ele chama, Ele capacita. Aquele que Ele chama, Ele se responsabiliza. Aleluia. Jesus chamou 12. E viveu com eles apenas 3 anos treinando. E depois, eles seguiram a sua visão. E hoje o Evangelho de Cristo alcança a minha e a sua vida. E tudo se iniciou depois de Jesus com 12 homens. Porque Deus, Ele capacita. E Ele diz que vocês farão coisas maiores do que eu fiz.
Então, meu querido, não se limite. Pode ser que a tua chamada não seja por meio de muita glória, de poder, vendo anjo, fogo. A minha foi. Por isso que eu gosto do mover. Não vi anjo, mas vi muita coisa maravilhosa. Pode ser que a tua chamada seja simples. É você se compadecer com o que sofre. É você não conseguir dormir quando sabe que uma pessoa está passando fome ao teu lado. É você não ser indiferente quando você vê que uma pessoa está passando por dificuldade, você sabe que pode ajudar. É você não ser indiferente. Não é preciso falar em línguas, profetizar. O que é necessário é o amor de Deus no nosso coração. A palavra de Deus diz que tem muitos dons, mas ele diz: buscai os principais dons, os dons supremos, e se tudo passará, ele diz que haverá a profecia, passará, haverá o dom da palavra, passará, haverá o dom de curas, maravilhas, passará, mas o dom supremo é o amor, esse permanece para sempre. Meu querido, sem o amor, jamais faremos missão. Sem a misericórdia, jamais sairemos da nossa casa, da nossa terra. Jamais você perderá seu sono para orar pelo perdido. Jamais. É necessário que essa misericórdia esteja no nosso coração. Aleluia. Para finalizar, quantos entenderam a palavra do Senhor? Aplauda o Senhor para acordar os que estão dormindo. Aleluia. Eu peço que o louvor já esteja por aqui, se organizando. Aleluia. Jesus nos ensinou de forma muito simples o amor. Não se ouve na palavra de Deus que Jesus estava reunido em um lugar e houve um mover tão grande e Jesus saiu rodopiando ou Jesus caiu no chão. E Jesus, ele não se ouve dizer isso. Tudo que Jesus deixou escrito, é que ele ensinava a toda a criatura o Evangelho, de forma clara, simples. Jesus também operava em milagres e maravilhas. E uma das coisas que atraía a multidão a ele era a glória que estava sobre ele. Jesus era aquele que pregava e no final da pregação ele orava e o enfermo era curado. Ele pregava e o cativo era liberto. Ele pregava e o morto ressuscitava. Jesus era esse. Aleluia. Hoje é difícil, não é impossível, mas não é tão comum nós contemplarmos essa graça. Não dessa forma que Jesus operava naquele tempo. Mas não quer dizer que ele não está operando hoje na sua vida um milagre. Não quer dizer que Deus não está movendo esse conceito que você tinha a respeito do Evangelho, transformando dentro de você, para que você tome uma nova atitude de vida. Isso não quer dizer que por meio do poder da palavra você
que hoje entendeu o que é a misericórdia, não vá operar esse dom lá fora. E sabe aquela pessoa que talvez você conhece está morrendo? E Deus está trazendo ao teu coração? Comece a orar por ela. Gaste tempo, chore pelas almas. Os grandes evangelistas, as pessoas que mais alcançaram vida para o Senhor, eles tiveram experiências com Deus maravilhosas, grandiosas. Mas eles tinham uma diferença, eles choravam pelas almas. Eles clamavam por almas. Eles se gastavam por almas. Não era para ter somente um lugar, mas eram as vidas que importavam. Não era para estar somente uma assembleia dos santos, mas eram as vidas que importavam. Porque um dia nós estaremos com Ele. Um dia estaremos todos reunidos. Um dia estaremos face a face com Cristo. E tudo aquilo que você fez nessa terra, você receberá a recompensa. Não seja um crente que só pensa em si. A minha casa está salva, glória a Deus. Eu estou salva, glória a Deus. Eu sou um jovem puro, glória a Deus. Dane-se o resto. Não. Jesus era santo, irrepreensível, o próprio Deus na terra, mas Ele se assentou na mesa dos pecadores, para que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer a salvação. O que temos feito nesses dias? Que tanta indiferença é essa? Que evangelho é esse? Que falamos, vamos para a igreja, irmã. E é tão maravilhoso, irmã, estar com você. Irmã, vamos lá para o culto de mulheres. E o culto dos homens, vamos para o chá das mulheres. Se o propósito não for trazer as vidas que estão perecendo lá fora, não tem sentido para Deus nenhuma reunião. Se o propósito não for almas para o Senhor, você está perdendo tempo. Quantos jovens você tem trago para a casa do Senhor? Quantas mulheres? Quantas famílias? Tem culto para tudo. Só não tem para cachorro porque não está escrito que, se tivesse escrito, teria. Tem culto para criança, culto para jovem, culto para casal, culto para pastores, culto para missionário. Tem para tudo. Tem reunião para tudo. Sabe que muitas pessoas chegaram para mim nesses últimos dias e falaram que Deus pedia oração pelas crianças. Aí eu fiquei pensando, será que as crianças que estão em perigo? Será que é o ministério de criança que está a ponto de, precisa de oração, de cobertura espiritual? Será que são crianças, ficamos assim preocupados, devemos fechar a porta de repente, né? Deus está nos alertando, uma criança sai correndo, acontece algo, mas não, sabe que Deus trouxe ao meu coração? Ele fala, cuida das minhas crianças. Porque estamos, muitas vezes, focados no ministério. E as pessoas que chegam, crianças na fé, nós não temos alcançado. Quantas pessoas entram e saem desse lugar? E ainda não teve esse encontro. Aí eu pergunto, para nós, os santos, dos santos, temos observado as crianças que estão chegando nesse lugar? Porque assim como existe criança no reino natural, existe no reino espiritual.
O Senhor fala, vinde a minhas criancinhas, Ele falou. Mas sabe, também podemos entender que existe aquele que não consegue andar com as próprias pernas. Existe aquele que chega se arrastando nesse lugar, em busca de um consolo, em busca de um abraço, em busca de uma palavra. Existe aquele que está apodrecendo no pecado e ele quer entrar nesse lugar, encontrar uma palavra que transforme a sua vida. E será que temos observado, temos gastado tempo, temos orado por essas pessoas? Ou estamos muito ocupados? Aí o Senhor, Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você se ama? O que você gosta que faça por você? Você gosta de ser abraçado? Você gosta de ser cuidado? Você gosta de ser amado? Você gosta de ser assistido por alguém? Você gosta? Então faça pelo próximo. Aleluia. Você gosta que ore pela sua vida? Então ore pelo próximo. Faça para o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Só para finalizar, eu quero declarar essa palavra que está lá em Isaías 51. Diz assim: é uma palavra de conforto de Deus a Sião. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor, olhai para a rocha que foste cortados, para a caverna do poço que foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. Abençoei e multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encherão nela, ação de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque a mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Meus braços dominarão os povos, e as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Aleluia. Só uma coisa durará para sempre: a salvação do Senhor. Tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará. Eis que ele vem sem demora. Guardai, estai atento, estai acesa a tua lamparina, porque ele vem como ladrão em um tempo que tu não espera, diz o Senhor. E ele diz que nós temos uma chamada. Cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, aplaude o Senhor, glorifica o nome dele. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Se é para ele, faça mais forte. Glorifique o nome dele, exalte. Ele é digno e ele está nesse lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Põe a mão no seu coração, querido.